Boa noite, irmãos. Agora à noite, nós estaremos expondo 1 Timóteo, carta que nós estamos estudando aos domingos à noite, porque hoje pela manhã nós expusemos 1 Timóteo. Inverti, ao invés de expor Levítico pela manhã, Timóteo à noite, estudamos Timóteo pela manhã e agora à noite estarei considerando Levítico, capítulo 22, porque é um texto, como os irmãos vão perceber durante o sermão, que lança bastante luz sobre o sacramento da Santa Ceia. Como nós vamos estar participando da ceia, sentando à mesa do Senhor, então escolhi tratar de Levítico 22 agora à noite. Quero convidar os irmãos e as irmãs a ficarem de pé e abrir em Levítico, capítulo 22. Eu vou ler os últimos versos do capítulo, porque nós estaremos lendo os demais versos durante o sermão. Levítico capítulo 22. Lerei os versos 31 a 33. São os versos de conclusão, não apenas do capítulo 22, mas também do capítulo 21, que nós estudamos no domingo passado pela manhã. Livro de Levítico, capítulo 22, do verso 31 ao 33, diz assim, a palavra do Senhor, a sua igreja. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis, eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos, pedir a bênção de Deus. Nosso Deus, santo, 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 perfeito, bendito, de eternidade a eternidade. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por este dia, o dia do Senhor, dia tão especial para nós, de podermos nos deleitar no Senhor, sem nos preocuparmos com as responsabilidades legítimas dos demais dias, Senhor. E nesse momento, com o nosso coração cheio de alegria, nós pedimos ao Senhor, imploramos humildemente, que o Senhor aceite a nossa adoração, o nosso culto, que os cânticos que entoamos a Ti, Senhor, sejam agradáveis a Ti, não por nós mesmos, mas pelo sacrifício vivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois nele confiamos, nele nós oferecemos a Ti, Senhor, sacrifícios agradáveis, como nos ensina a Tua palavra. É bom, Senhor, estar na Tua presença, nos alegramos, mas também o coração treme e teme, Senhor, diante de Ti, porque Tu és santo. Tu és perfeito e nós somos pecadores, Senhor. Nós erramos, nós falhamos, nós deixamos de cumprir o que o Senhor ordena, fazemos aquilo que o Senhor proíbe. E não há como, Senhor, nos achegarmos a Ti sem reconhecer a nossa pecaminosidade também. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, perdoa, Senhor, os nossos pecados contra Ti, contra o nosso irmão. E, por favor, Senhor, renova sobre nós o Teu poder, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua benignidade, de tal modo que a nossa vida, Senhor, seja santificada por Tua palavra, que o Teu Espírito Santo opere no nosso coração, na nossa mente. E nesse momento, Senhor, de instrução da Tua palavra, e nos assentarmos à mesa do Senhor, te peço que o Senhor esteja conosco em todos os atos deste culto, Senhor. Que o Senhor me abençoe na pregação e na instrução da Tua palavra. Que o Senhor abençoe os irmãos na atenção que eles darão à Tua palavra, Senhor. Opera na vida deles, nesse momento, para que eles amem a Tua lei, amem textos como este de Levítico, capítulo 22, onde nos ensina coisas preciosas, Senhor,
e nos mostra o teu plano bendito de salvação, de santificação, a operosidade, Senhor, do teu Espírito na nossa vida, para que venhamos a te servir, a te cultuar como o Senhor manda, como o Senhor ordena, como o Senhor requer de cada um de nós. Ouve a nossa oração, Senhor, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. O livro de Levítico trata da santidade. Esse é o tema principal do livro. Aqueles irmãos que não têm o costume de vir aos domingos pela manhã, eu aproveito a oportunidade para convidá-los, para intimá-los até como ministro do Evangelho a participarem do culto, da nossa escola dominical, da nossa reunião pela manhã, porque temos a bênção da parte de Deus de começarmos o dia já na sua presença, na comunhão dos santos, de forma pública, adorando, servindo. E nós temos estudado o Levítico pela manhã. Então não deixe de vir aos domingos, porque temos aprendido muito acerca da nossa história, porque o Antigo Testamento trata da história do povo de Deus, da história daquele grupo de pessoas que Deus escolheu para se revelar a eles e então para se relacionar com eles, para que eles sejam santos. Esse é o assunto principal de Levítico. Nós já estudamos vários capítulos, como à noite, pela manhã também temos pregados positivamente, sequencialmente, e agora estamos em Levítico capítulo 22. E não coincidentemente, mas pela providência de Deus, esse capítulo será estudado agora no momento da Santa Ceia. E o capítulo 22, juntamente com o capítulo 21, trata da santidade dos sacerdotes, daquele grupo de homens, filhos de Arão, ali no contexto de Israel, que foram escolhidos por Deus para então exercerem o seu ofício, para então colocarem em prática aquilo que Deus havia ordenado no que diz respeito à sua responsabilidade ao ofício dos sacerdotes. Eles eram, na antiga dispensação da graça, como intercessores entre Deus e o povo de Israel. Eram eles que adentravam o local santo e o sumo sacerdote, o santo dos santos, conduzindo Israel, como nós estudamos em Êxodo, com o peitoral e os nomes e as pedras das tribos que simbolizavam as tribos de Israel. O sacerdote e o sumo sacerdote, então, carregavam simbolicamente o povo de Israel para a presença de Deus, intercedendo, então, com todo o sistema sacrificial, com todo o sistema cultico do Antigo Testamento. Nós estamos vendo exatamente esse assunto em Levítico. E aqui o Senhor trata da santidade, depois de ter tratado da ética, da forma como a nação de Israel, o povo de Deus, deveria viver ou deveria cultuar na sua vida diária. O Senhor também dá instrução aos sacerdotes, já lançando luz sobre a realidade de que a exigência para um membro comum do corpo de Deus é a mesma exigência para aqueles que são colocados por Deus com o intuito de conduzir o povo, na liderança do povo. Não há 2 pesos e 2 medidas na lei do Senhor. Não é diferentemente do nosso contexto ímpio brasileiro, onde algumas autoridades não querem se submeter à lei. Graças a Deus isso está mudando, homens poderosos estão respondendo por seus atos, mas ainda há essa cultura de que homens poderosos estão isentos de serem submetidos à lei. Na lei de Deus não é assim. Tanto o povo como aqueles que servem a Deus na liderança, no cuidado da igreja, no pastoreio da igreja, também estão submetidos à própria lei de Deus. E aqui no contexto de Levítico, sobre os sacerdotes, como disse, nós estamos estudando acerca da sua santidade. Capítulo 21, que nós estudamos no domingo passado, pela manhã, nós vimos a santidade do sacerdote no que dizia respeito à sua integridade. Tanto a sua integridade moral, isto é, ele deveria viver diferentemente da prática dos povos pagãos, os sacerdotes deveriam cuidar da sua família, não é, como sacerdotes de Deus, e vimos também a integridade física, porque aprouve a Deus na administração da antiga dispensação, isto é, no Antigo Testamento, enquanto o povo de Israel estava sendo conduzido por Deus, aprouve a Deus ordenar que os sacerdotes fossem íntegros fisicamente. Então vimos a integridade moral e a integridade física. Um sacerdote em Israel, no Antigo Testamento,
não poderia ter nenhum defeito físico. E foi explicado pelo simples fato de que era um símbolo do próprio Deus, era uma representação do próprio Deus, então ajudava as verdades, as coisas externas, as que nós contemplamos com os nossos olhos, devem nos ajudar a entender a realidade interior, a realidade superior espiritual, ou seja, a realidade de que Deus é santo. Então, como o sacerdote era chamado para representar o povo diante de Deus e o próprio Deus diante do povo, ele deveria ser íntegro fisicamente, além de íntegro moralmente. E o capítulo 22 fala agora dos atos dos sacerdotes, já nos ensinando que não basta, irmãos, prestem atenção desde já, que não basta para Deus apenas ser íntegro moralmente. Porque íntegro moralmente, em um certo sentido, qualquer um pode ser. Qualquer um religioso, seja da religião cristã ou não, se for íntegro moralmente, tudo ok, está tudo bem, mas não basta para ser aceito diante de Deus que haja uma integridade moral. É necessário que haja uma dedicação exclusiva para o Senhor. É necessário que haja empenho, haja zelo, haja cuidado, haja reverência, haja respeito da parte daqueles que são chamados para o serviço sacerdotal, para o serviço do próprio Deus, como apresenta Levítico aqui. Percebam, permaneçam com a Bíblia aberta, Levítico capítulo 22, percebam que Deus ordena a Moisés que o que Deus ensina seja dito a Arão, que era o sacerdote, e os seus filhos, aqui no caso Eleazar e Itamar, porque Nadab e Abiú tinham sido destruídos pelo próprio Deus no capítulo 10, porque queriam cultuar de qualquer forma. Então Deus ordena já a Moisés que a instrução da parte de Deus, ou que as instruções do Senhor sejam dadas a Arão e também a todo o povo, a todo Israel. Levítico 22, versos 1 e 2, disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e a seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. O que Deus está ordenando na introdução desse capítulo é que os sacerdotes, Arão e seus filhos, eles são sacerdotes dentro de Israel, que eles se abstenham das coisas sagradas. O abster-se aqui pode ter o sentido natural que nos dá, de se afastar, de abstenção, mas também o sentido aqui é de reverência, de respeito, de cuidado, de temor diante das coisas sagradas, dedicadas a Deus, dedicadas ao Senhor. Porque ele dizerão aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dedicadas a mim, pelos filhos de Israel. Os irmãos lembram do contexto de Levítico, e aqueles que não vêm no domingo fiquem sabendo, que o contexto aqui do sistema sacerdotal de homens que foram escolhidos por Deus para servirem como sacerdotes, nesse sistema, esses homens não teriam, que Deus ainda está formando o seu povo, esses homens chamados por Deus para o serviço sacerdotal não teriam as suas próprias terras, diferente das outras tribos de Israel. A tribo de Benjamim, a tribo de Sacá e assim por diante, tinham as suas terras, serão distribuídas em Josué. Mas aos sacerdotes, aos levitas, aos filhos de Levi, a eles não será dado terra alguma. Eles não terão terra. O que indica no contexto é que eles não teriam o gado para oferecer a Deus. Eles não teriam a própria colheita para apresentar a Deus. Eles foram escolhidos pelo próprio Deus para viverem exclusivamente para o serviço do Senhor. Então, como eles iam viver? Como eles iam comer? Como eles iam servir a Deus se eles não iriam levar do seu rebanho, do seu plantio para Deus? Eles iriam viver exatamente pelas ofertas do povo de Israel. Seriam as demais tribos que levariam aos sacerdotes os seus gados, os seus animais, e levariam também a sua colheita para que os sacerdotes então se dedicassem àquilo. Não apenas uma dedicação de serviço cultico, mas inclusive eles iam comer daquilo que era oferecido a eles. Nós estudamos isso nos primeiros capítulos do livro de Levítico, de como o sacerdote ele fazia parte, ele usufruía de parte do sacrifício, de alguns sacrifícios. Alguns eram totalmente queimados, mas outros eram
parte era do Senhor e parte era do sacerdote, para que ele se alimentasse daquela carne do animal ou daqueles cereais que eram conduzidos a ele. Não apenas a ele, mas a sua família, sua esposa, os seus filhos também iam se alimentar daquilo. Então Deus está dizendo, olha, Arão, Moisés, fala a Arão e fala aos filhos do povo de Israel, que esses sacerdotes se abstenham das coisas sagradas dedicadas a mim, que eles tenham reverência, que eles tenham respeito e que eles tenham temor diante de mim, porque tudo o que é trazido a eles é meu. Isso já nos ajuda a entender, não é, a verdade da qual Tiago faz menção quando ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto do Pai das luzes. É Deus quem concede toda a bênção e é Deus quem está concedendo a esse grupo chamado por ele mesmo as bênçãos para que eles usufruam. Usufruam não apenas, repito, do serviço cultico, mas também do alimento. Tanto o serviço cultico, que vai ser mencionado aqui, deve ser um objeto de reverência, o sacerdote deve respeitar isso, deve se dedicar a isso, ao serviço cultico, à parte do Senhor, mas também à sua parte, mas também ao alimento, para que ele, então, exerça a vontade de Deus. O que já lança a luz sobre nós, que não basta apenas nós virmos para um momento cultico, um momento solene de reunião, como nós fazemos no domingo. Não, isso não é suficiente para nós que somos sacerdotes. É necessário que nós tenhamos reverência para esse momento cultico, mas também é necessário que nós entendamos que a nossa vida como um todo é uma vida de sacrifício a Deus, de entrega a Deus. Isso não é uma interpretação fora da revelação bíblica, porque textos como 1 de Pedro, que eu pedi ao presbítero Jonas que lesse aos irmãos, falam que nós, crentes da nova dispensação da graça, nós somos sim sacerdotes de Deus. Alguns aplicam esses capítulos 21 e 22 de Levítico aos pastores da igreja, aos presbíteros da igreja, porque equivale, de fato, o serviço de liderança, como mencionei há pouco. Ora, a semelhança do que nós estamos fazendo quando estudamos 1 Timóteo, que é considerada uma carta pastoral, que é uma instrução direta de Paulo ao pastor Timóteo, eu tenho dito aos irmãos que as verdades contidas naquela carta não dizem respeito apenas aos pastores da igreja, mas a todos os crentes. Afinal de contas, como vimos hoje pela manhã, ainda que Paulo diga a Timóteo, combate o bom combate, essa é uma verdade para toda a igreja, como foi aplicado hoje pela manhã. Todos nós somos soldados de Cristo. E a Bíblia afirma que todos nós, agora na nova dispensação da graça, nós somos sacerdotes. Não são apenas os pastores e os sacerdotes. Não são apenas os presbíteros e sacerdotes. Não são apenas os diáconos e sacerdotes. Mas você é um sacerdote ou uma sacerdotisa de Deus. E eu sou um sacerdote de Deus como os presbíteros e os diáconos. Pedro fala disso no texto que o presbítero Jonas leu. Versículo 5 do capítulo 2 da primeira epístola, Pedro diz, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. A linguagem de Pedro é veterotestamentária. O tabernáculo que foi erigido para Israel, posteriormente viria o templo, é a casa espiritual, é onde Deus se faz presente no Antigo Testamento. Deus está ensinando em Levítico 22 que o local em que Deus está é santo. Ele santifica o tabernáculo, ele santifica as ofertas que serão conduzidas a ele. É ele quem santifica os sacerdotes. Nós vamos ver aqui em Levítico 22 quantas vezes o Senhor, neste capítulo, diz, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que vos santifico. Eu santifico vocês. Então Deus está ensinando que ele é santo e onde ele está, onde ele se faz presente, este local se torna santo também. Por isso que no capítulo 3 do livro de Êxodo, quando Deus chamou Moisés, e todos nós conhecemos, quando Deus chamou Moisés, diz Moisés, tira a sandália do pé, porque a terra em que tu estás é terra santa. Não que Jerusalém, não que uma parte da Palestina seja santo, como muitos acham, mas é porque Deus estava presente ali. Israel era santo quando Deus estava presente, assim como este local é santo agora quando Deus se faz presente de forma especial neste culto. Ele está usando, eu dizia, Pedro, uma linguagem veterotestamentária. E ele diz, vocês são pedras, ele está falando de uma casa espiritual, seriam os tijolos, não é? Mais aqui próximo de nós, vocês são tijolos vivos. Vocês são edificados casa espiritual para quê? Para ser de sacerdócio santo,
vocês, crentes, são sacerdócio santo, a fim de que, com que propósito? Com o mesmo propósito que Israel tinha sido edificado por Deus. Diz Pedro, para oferecerdes sacrifícios a Deus. Agora, na nova dispensação, não mais os sacrifícios de animais e de cereais, mas sacrifícios, diz o apóstolo Pedro, espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Depois eu vou aplicar um pouco mais sobre isso, mas a nível de introdução, os sacrifícios que nós apresentamos a Deus são a oração, a leitura bíblica, a vinda ao culto, enfim, esses são os sacrifícios. O próprio culto aqui, neste momento, nós estamos oferecendo a Deus um sacrifício vivo, um sacrifício real, por intermédio de Jesus Cristo. Ainda, a 1 de Pedro, capítulo 2, texto que a maioria de nós conhece e até de cor, quando Pedro diz, vós, porém, irmãos, crentes em Cristo, vós sois raça eleita, povo escolhido de Deus. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Vocês são um reino de sacerdotes, poderia ter sido a tradução. Sacerdócio real é um reino de sacerdotes. Nós somos sacerdotes, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o mesmo propósito de Israel, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Apocalipse, nós lemos aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tanto 1 de Pedro 2 quanto Apocalipse capítulo 1 afirmam que nós somos sacerdotes. Se nós somos sacerdotes, e nós somos sacerdotes sim, então a palavra de Deus, a instrução que nós temos no capítulo 22 é para nós. É para você e para mim. É palavra de Deus aos sacerdotes. É verdade que essa palavra foi entregue a Moisés para que ele desse a Arão e a seus filhos, os sacerdotes naquele contexto do Antigo Testamento. Por isso, enquanto vou lendo os versículos, vou explicando apenas rapidamente, porque nós já estudamos os capítulos anteriores. Aqueles que querem conhecer um pouco mais podem ver os vídeos. Como eu disse no início, venham domingo pela manhã para acompanhar a exposição. Mas não há como, nós temos que fazer isso, entender qual era o significado lá, mas logo eu vou voltar para a nossa realidade e vou aplicando. Enquanto vou mencionando alguns versículos, vou aplicando para os irmãos e depois nós concluímos como o próprio texto conclui aqui no capítulo 22. Então dizia, capítulo 22 de Levítico é para nós. É palavra de Deus a nós, são instruções de Deus para nós agora na nova dispensação do Evangelho. Para nós, crentes em Cristo. Para nós que cremos em Cristo. Para nós que oferecemos a Deus sacrifícios espirituais por intermédio de Jesus Cristo. Se alguém ainda não se entregou a Cristo, não confessou a Cristo, então ouça e queira fazer parte desse grupo de sacerdotes, mas ainda não faz parte do grupo dos sacerdotes. Porque os sacerdotes são aqueles que conhecem a Cristo, que confiam a sua vida a Cristo, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A introdução nesses dois versos foi um pouco longa. Como disse aos irmãos, não vou me demorar nos outros versículos, mas quero que os irmãos visualizem que o capítulo 22 de Levítico trata dos atos dos sacerdotes ou da adoração dos sacerdotes, podemos dizer assim. Esse é o tema do capítulo 22, os atos dos sacerdotes. No capítulo 21, a integridade dos sacerdotes e no capítulo 22, os atos dos sacerdotes. E aqui Deus, irmãos, está dando instruções, como já disse, aos sacerdotes, e as instruções são negativas. Não é? Isto é, Deus está dizendo, olha, vocês não podem, sacerdotes, eu já vou aplicando, tá, a nós, essa era a palavra para os sacerdotes do Antigo Testamento, é aplicada para nós, como sacerdotes de Deus. O Senhor está dizendo, vocês não podem desempenhar os atos sacerdotais de vocês, então vocês não podem adorar estando imundos. Versículos 3 a 9. Vocês não podem desempenhar os atos sacerdotais de vocês com pessoas estranhas. Versículos 10 a 16. E vocês não podem desempenhar os atos sacerdotais de vocês com ofertas não aceitáveis, com ofertas não agradáveis. Versículos 17 a 33. Veja, imundícia
irmãos, o texto vai falar de imundícia. Imundícia, aqui, né, estar imundo aqui, é no contexto cerimonial, no contexto cultico. Nós estudamos isso nos capítulos 11, capítulo 13, capítulo 15 e capítulo 17 de Levítico. E ali nós vimos todas aquelas leis no que diz respeito à comida, a animais impuros, a práticas impuras, enfim. Então, mas é a isso que o texto se refere. Por isso eu leio com os irmãos. Versículo 3, o Senhor diz, diz-lhes, todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada de diante de mim. Não significa necessariamente uma morte, mas um afastamento e sair da presença do Senhor, que era o próprio serviço do sacerdote, quando ele adentrava o santo para manusear os pães, para manusear o óleo, para manusear os elementos ali. Então, aqui, e também no pátio, na bacia, onde se lavava as mãos, no altar do holocausto, no início da tenda como um todo. Então, se alguém está imundo aqui, na antiga dispensação, ele não pode exercer o seu ministério sacerdotal. Ele terá que ser eliminado, ele terá que sair da presença de Deus, e Deus diz, eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas, veja, aqui a parte que cabia a eles, não é do sacrifício, até que seja limpo. Como também o que tocar alguma coisa imunda por causa de um morto, aquele com quem se der a emissão do sêmen. Ou qualquer que tocar algum réptil com que se faz imundo, ou algum homem com que se faz imundo, seja qual for a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, não comerá das coisas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Então aqui, rapidamente, nós já estudamos os capítulos aos quais eu fiz referência, mas aqui a imundícia, ela dizia respeito a ser leproso, ela dizia respeito a ter um fluxo, o fluxo aqui é no sentido natural, é alguma secreção, ou em decorrência de uma enfermidade, ou não, uma secreção qualquer que saísse do corpo, então tornava o sacerdote, assim como qualquer membro de Israel, imundo cerimonialmente, e não poderia cultuar, não poderia adentrar o pátio e levar as suas ofertas, porque Deus não ia aceitar. Tocar qualquer coisa imunda, ou quem se der a emissão do sêmen, ou tocar algum réptil, ou tocar qualquer coisa imunda. Os irmãos lembram? A imundícia, ela é o pecado. Porque o sêmen ou qualquer outra secreção, ou morto, ou os animais considerados pelo próprio Deus como impuros, nós estudamos os capítulos anteriores, e nós vimos que toda essa realidade de fluxo, de secreção, de animal impuro, tudo isso mostra que nos animais, por exemplo, a natureza e o ser humano, quando os fluxos saem, os fluidos saem do corpo, como o sêmen, por exemplo, tudo isso, nesse contexto, deve nos conduzir à ideia de que tudo o que sai de dentro de nós é imundo por causa da natureza pecaminosa. Não há nada de bom em nós. Só passa a haver algo bom de nós quando Deus nos alcança, nos salva, nos santifica, nos limpa, e então aí sim nós vamos dar fruto de justiça. Mas enquanto não, é tudo imundo. Por isso é vão aquele que quer ser orgulhoso, acha que é alguma coisa, não é nada. Tudo que sai de nós é impuro. Nós vimos isso em cada capítulo mencionado. Então, Deus está dizendo, relembrando a Israel e dizendo, olha, vocês têm uma natureza pecaminosa. Então é necessário que vocês, sacerdotes, quando vierem exercer a função de vocês, oferecer os sacrifícios a mim, vocês devem se purificar antes. O homem que o tocar será imundo, verso 6, até a tarde, não comerá das coisas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água, sem antes tomar um banho. Tome um banho, se limpe, se lave e depois venha fazer o serviço. Posto o sol, então será limpo. Até o final da tarde. Depois, claro, depois de banhar-se com água, no versículo 6, comerá das coisas sagradas, porque isto é o seu pão. Isto é o que diz respeito a você, sacerdote. Então você tem que se limpar, se lavar primeiro,
e depois, então, participar do culto. Porque o Senhor diz, eu sou o Senhor. Ora, irmãos, vejam que essa parte da cerimônia de Deus no que diz respeito à imundícia, nós devem concordar comigo que isso é possível que nesse aspecto alguém esconda algo de Deus. Afinal de contas, pelo menos num primeiro momento, algum leproso, se já tivesse alguma lepra em um membro, ele poderia usar a própria veste sacerdotal e se apresentar a Deus. Ou se ele havia tocado em alguma coisa morta e ninguém soubesse, ele podia ocultar, era possível, né? Eu me refiro, podia que era possível que ele ocultasse isso de alguém e participasse daquilo que seria terrível para ele, porque o que Deus está ensinando é que o serviço é feito a eles, então o serviço é feito a Deus. E de Deus ninguém esconde nada. Você pode esconder algo de homens, mas de Deus não se esconde nada. Deus está dizendo, vocês, para que possam me servir, vocês têm que se limpar primeiro. Vocês têm que ser lavados primeiro, para depois então venha a minha presença. Não podemos servir a Deus em pecado. A imundícia é o pecado. A imundícia é a podridão do pecado. E nós não podemos servir a Deus sem confissão, sem confessar os nossos pecados, sem bater no peito. Irmãos, lembram quando nós estudamos o capítulo da lepra? Que o homem tinha que declarar publicamente, leproso, leproso, eu estou imundo. Não há como se chegar a Deus sem antes confessar a sua imundícia, o seu pecado. Não há como servir a Deus como sacerdotes, porque nós somos sacerdotes, sem a lavagem com água. Essa não é uma linguagem apenas veterotestamentária, mas também está no Novo Testamento. E a lavagem com água no Novo Testamento também simboliza a conversão, a ação do Espírito Santo. Se alguém não confessa o seu pecado, se alguém não se lava, não pode servir a Deus. Não pode exercer a sua função sacerdotal, ou não pode comer daquilo que é sagrado. Não pode ser alimentado por aquilo que é sagrado. Essa ideia de limpeza, de lavagem com água, como disse, ela está no Novo Testamento também. Eu vou ler algumas passagens, irmãos, não precisam abrir, só ouçam a instrução. Efésios capítulo 5, texto conhecido nosso, que trata sobre o marido e a mulher. Quando Paulo está argumentando sobre o amor do marido para com a esposa, ele diz que os maridos devem amar as suas esposas. Ele diz, como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja, Cristo nos amou. Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, porque Cristo morreu na cruz, Paulo diz, para santificar a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Foi o que ocorreu conosco. A igreja é o Israel de Deus. A igreja é o povo de Deus, é a propriedade exclusiva de Deus, é o reino de sacerdotes. Quando Cristo vai à cruz e morre por nós, ele morre a fim de nos tornar santos, a fim de santificar a sua igreja pela lavagem de água, linguagem veterotestamentária, pela palavra, porque é a palavra que santifica. Cristo orando disse ao Pai, santifica-os, Pai, na verdade a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que limpa, é a palavra de Deus que santifica. A palavra de Deus é a água. Porque é o próprio Cristo, o Logos, a palavra, o verbo, é Ele que nos santifica, é Ele que nos purifica por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como o sacerdote não podia ter defeito, no capítulo 21, e nós vamos ver no capítulo 22, as ofertas não poderiam ser ofertas defeituosas, porque Cristo morre pela igreja, para que a igreja seja perfeita para Ele. Para que nós vivamos inteiramente para o Senhor nosso Deus. Quando Paulo escreve a Tito, ele diz, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Como?
mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É a palavra, é o Espírito Santo pela palavra que nos santifica, que nos limpa, para que então cheguemos à presença de Deus e exerçamos o nosso serviço sacerdotal como sacerdote, oferecendo a Deus sacrifícios agradáveis por intermédio de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, o texto da Santa Ceia, que será lido há pouco. No versículo 27, eu estou fazendo referência em Levítico 22, à realidade espiritual de que ninguém pode comer das coisas santas de Deus sem antes ser limpo, ser purificado. 1 Coríntios 11, 27, Paulo diz: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, isto é, de forma desonesta, sem ter sido limpo pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, sem ter sido lavado pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, se assim alguém comer das coisas sagradas, esse será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ele será culpado. Os sacerdotes não podiam esconder nada. Podiam esconder, era possível que escondesse de homem, mas não escondiam de Deus. A aplicação direta para nós é: você está indiferente às coisas de Deus? O pastor estuda durante a semana, vem com seu coração tremendo, alegre, prega, fala das verdades de Deus, exorta a igreja, anima a igreja, os irmãos vibram, ficam alegres, vão para casa e você não sente nada. Poxa. O irmão diz: rapaz, que bênção! Deus falou com ele, você. Frio, indiferente. Cuidado, cuidado. Não se pode chegar à presença de Deus em pecado. Confesse o seu pecado. Como nós vimos hoje pela manhã, tome posse da vida eterna. Tenha uma vida abundante de serviço a Deus. Desejando a Deus. Porque se não for assim, a morte espiritual pode estar muito perto de você. Aqui em Levítico 22, versículo 13, versículo 3. Todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, chegar às coisas sagradas, que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada diante de mim. Eu sou o Senhor. Se alguém se chega, assim, um sacerdote, você é sacerdote, nós já dissemos isso e sabemos disso. Você é sacerdote de Deus. Você é sacerdotisa de Deus. Então, se você chega diante de Deus, as coisas sagradas do Senhor, tudo aquilo que diz respeito a uma vida dedicada a Deus, tendo sobre si a sua imundícia, o seu pecado, então você será eliminado da presença de Deus. No versículo 9, guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado e morram, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Profanar é violar a honra, é tornar comum aquilo que Deus tornou santo. Cuidado, irmãos, para que a morte espiritual não alcance vocês. Não se pode exercer o serviço sacerdotal estando imundo. E não se pode exercer o serviço sacerdotal com pessoas estranhas. A partir do versículo 10. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. O hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro comerão das coisas sagradas. Deus está dizendo: olha, Israel, um visitante não pode comer das coisas sagradas. Vocês que são sacerdotes, que cuidam das coisas espirituais, das coisas de Deus, do culto a Deus, do serviço a Deus, vocês são sacerdotes, vocês não podem entregar as coisas santas para um hóspede que chega em casa e quer comer da comida de vocês, que é exclusiva para vocês, sacerdotes. Não. Nem o hóspede, nem o jornaleiro. O jornaleiro aqui é o trabalhador, o diarista. Trazendo um pouco para nós, é aquele que a gente chama para ajeitar alguma coisa em casa. Ele não faz parte da família, ele não faz parte desse povo. Então ele não pode participar daquilo que faz parte, aqui no contexto de Israel. Versículo 10. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. Versículo 11. Mas, se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este comerá delas. Os que nascerem da sua casa, estes comerão do seu pão. Então, quem é visitante, quem não faz parte da família, não pode comer, mas pode comer
aquele que é comprado com dinheiro, porque o escravo comprado com dinheiro era propriedade da família, fazia parte da família. Então, esse poderá comer, assim como os filhos da casa, os que nasceram em casa. Esses poderão comer a comida exclusiva aos sacerdotes. Como disse no início, o alimento dedicado aos sacerdotes era para eles toda a sua família. Então, se o sacerdote tivesse comprado algum escravo, agora era da família, podia participar. Nasceu um filho, é da família, inclusive é sacerdote, é hereditário aqui. O filho de sacerdote seria sacerdote. Quando a filha, veja o verso 12, quando a filha do sacerdote se casar com um estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Porque, irmãos, o estrangeiro aqui, na verdade aqui o termo estrangeiro no versículo 12 é homem, pessoa do sexo masculino. Mas a nossa versão, ela puxou a palavra que aparece no final do versículo 13. Eu vou ler o versículo 13. Mas se a filha do sacerdote for viúva e repudiada, e não tiver filhos, e se houver tornado a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro, aqui é a palavra que eu quero fazer referência, comerá dele. O estrangeiro aqui quem era? Era o forasteiro, era aquele que era de fora, ou um estranho. A palavra estrangeiro pode ser traduzida como estranho. Ou seja, alguém que não era de Israel. Se uma filha de sacerdote casava com alguém que não era de Israel, ela não podia participar daquilo que é santo, porque ela tinha profanado o que é santo. Porque uma filha de sacerdote, aqui no contexto, deveria casar com filho de sacerdote. Então o estrangeiro aqui é o estranho, ou é de fora de Israel, ou não é da tribo de Levi. Se uma filha de Levi casasse com um filho de outra tribo, então ela não fazia mais parte, ainda era de Israel, mas ela não podia fazer parte desse alimento que era específico para o sacerdote. Agora, se ela fosse repudiada ou viúva, voltasse à casa do pai, então ela retornaria, obviamente, a participar daquele elemento. No versículo 14, se alguém por ignorância, sem saber, comer a coisa sagrada, juntar-se-lhe a sua quinta parte, que é 20%, e a dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Vai que alguém tinha comido sem querer, por ignorância, sem saber a lei de Deus, comia, participava e ficava sabendo, então teria que restituir aquilo que comeu, mais 20%, mais a quinta parte daquilo, que é um princípio já de restituição. Veja o versículo 15, não profanarão as coisas sagradas, não tornem comum as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Nós estamos entendendo que aqui o Senhor está dizendo que os que não são sacerdotes, eles não podem comer das coisas santas. Nós somos sacerdotes de Deus. Aquele que não é sacerdote, esse não pode comer do que nós comemos. Esse não pode usufruir de tudo que nós usufruímos. E especificamente sobre a Santa Ceia, esses não podem participar da Santa Ceia. Não podem. Porque eles não são do reino. Eles não fazem parte. Eles não servem a Deus. Vejam que permitir, irmãos, aqui que estranhos comam do que é sagrado não é bênção, é maldição. É maldição. Não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Pois assim, comendo, os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade. Maldição sobre eles. Porque eles estão comendo das coisas que são separadas para o Senhor e para esse grupo de sacerdotes. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 11, texto da ceia, no verso 27, nós já lemos, vou ler de novo. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de forma desonesta será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem saber o que é, ali em Levítico é o corpo do animal, que era sacrificado, parte era sacrificado a Deus, parte vinha para o sacerdote, ele se alimentava, jantava, almoçava com suas filhas, com os seus escravos, propriedade sua, com todos aqueles que faziam parte daquele grupo de sacerdote. Eles discerniam, eles avaliavam e eles entendiam que aquilo é propriedade de Deus e propriedade também deles, porque eles são de Deus. Se alguém de fora come disso, então é culpado, leva sobre si a iniquidade. É a realidade da Santa Ceia.
Quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo simbolizado no pão, com o seu sangue simbolizado no vinho, o corpo de Cristo que é a igreja. Quem não discerne isso, quem não compreende isso, diz o texto, e come e bebe juízo, ou condenação, poderia ser traduzido aqui. Condenação para si mesmo. Tudo tem que ficar claro para Israel. E que fique claro para nós. Deus tem uma família. Deus tem o seu povo, a sua igreja. Nós somos povo de Deus. Nós aqui e qualquer outro cristão que está reunido, que está cultuando a Deus também no seu contexto. Nós somos igreja de Deus. Nós somos povo santo. Nós somos propriedade de Deus. E a mesa é do Senhor. A mesa é santa. Nós não temos a autoridade de Deus para profanar, para tornar comum aquilo que Deus santificou. Você quer sentar a esta mesa, se você ainda não confiou a Cristo, se você ainda não faz parte da família de Deus, ainda não é membro da igreja de Cristo? Se você quer fazer parte desta mesa, então a porta está aberta. A porta está aberta em Cristo. Versículo 28 de 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem. Isto é, examine, verifique, teste, faça uma autoanálise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Claro que a palavra aqui é diretamente aos crentes já, porque nós nos examinamos sempre no momento da Santa Ceia. Chegamos à conclusão de que nós não somos dignos de participar deste banquete, mas Cristo, em quem nós cremos, morreu por nós. E aí nós participamos, porque Ele, o sacerdote perfeito, nos tornou reino de sacerdotes. Uma vez que nós somos filhos de Deus, santo, nós fazemos parte da família de Deus. Fazendo parte da família de Deus, nós podemos comer daquilo que Deus santifica, que é a palavra. Nos examinamos, nos avaliamos, verificamos a nossa vida, chegamos à conclusão de que é por graça. Deus nos fez seus filhos. Então, nós participamos daquilo. Por isso é só a igreja que participa da Santa Ceia. Alguém pode dizer, que coisa injusta. Será que Deus é exclusivista? Como eu disse há pouco, a porta está aberta. Por enquanto está aberta. Quem quiser participar, que confie a vida a Cristo. Que aceite o Senhor Jesus como Salvador. Que queira participar do sacerdócio de Deus. Com integridade moral. A física nem tanto. Já vimos que se fosse assim ninguém participaria. Mas íntegro diante de Deus. Então, deixe os seus pecados, a sua imundícia, a sua vida de devassidão, entregue a Cristo. Receba o Espírito Santo que nos lava e regenera. Seja batizado, seja limpo com a água, como aqueles tinham que ser se estivessem imundos. Se limpe com água, seja batizado, símbolo do lavar regenerador do Espírito Santo. Não quer? Prefere o pecado? Então não participe. Não quer fazer parte da igreja? Não quer confessar a Cristo? Não quer ser limpo do pecado? Então nem toque nas coisas santas. Aqui, unindo no que diz respeito à Santa Ceia do Senhor. Por quê, irmãos? Porque Deus não aceita qualquer tipo de serviço. Deus não aceita qualquer sacrifício. Deus não aceita qualquer adoração. Deus só aceita o culto, a adoração, o serviço que é realizado segundo a ordem que Ele mesmo dá nas páginas da Escritura Sagrada. Por isso nós temos aqui em Levítico 22 a verdade de que também não se pode exercer o sacerdócio, não se pode exercer o serviço sacerdotal com ofertas não aceitáveis. Verso 17. Disse mais o Senhor a Moisés, falarão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e diz-lhes, qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, tudo que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Tinha que ser macho e sem defeito. Por quê? Porque esse animal macho sem defeito é figura do Cristo, macho sem defeito. Ele não é afeminado,
Ele não é mulher, ele é macho. Ele é homem. Sexo masculino e homem de verdade. Varão perfeito. Perfeito. Sem defeito algum. Por isso, o sacerdote não tinha que ter, no capítulo 21, nenhuma deficiência física. E a oferta que era levada a eles também não podia ser com defeito, porque tanto o sacerdote como o sacrifício eram figuras, tipos, símbolos do Cristo que viria, que cumpre todas essas figuras, essas sombras aqui no Antigo Testamento. Verso 20. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, esses sacrifícios estão do capítulo 1 ao 7, que nós já estudamos. Toda a regra sobre os sacrifícios. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, aleijado, mutilado, o ceroso, sarnoso, cheio de impingentes, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Então, se um membro de Israel chegasse com o sacerdote e disse, olha, eu trouxe esse animal aqui, ele está com uma perna, uma pata mancando, não pode. Deus não aceita esse culto. Esse era o sistema cultico. Né? Porém, versículo 23, novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Porque a oferta voluntária, como deve lembrar, ela indicava, muitas vezes, ações de graça. Um agradecimento a Deus, e aí Deus, condescendentemente, aceitava um animal meio bronqueado lá, como a gente diz. Mas para o holocausto, não. Culto a Deus, não. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro, caso ele seja convertido, nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Vejam, um defeito. E eu disse aos irmãos, quando nós estudamos o capítulo 21, todo defeito, seja em nós e agora no animal, é fruto do pecado. Deus não criou Adão de óculos. Deus não criou Adão com problema de estômago. Deus não criou um gado, uma perna quebrada ou coisa parecida. Toda mazela e todo defeito, tenham certeza disso, é consequência do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Verso 26, disse mais o Senhor a Moisés, quando nascer o boi ou o cordeiro ou cabra, 7 dias estará com a mãe, do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Ou seja, a vaca, ou seja, a ovelha, não imolarás a ela e seu filho ambos no mesmo dia. Esses 2 versículos aqui, rapidamente para explicar, o Senhor está dizendo que não se pode entregar um animalzinho quando ele acabou de nascer, porque alguém poderia ser esperto, como nós, pecadores, alguém poderia buscar algum subterfúgio para oferecer a Deus. Uma coisa, então, nasceu logo, então antes que aconteça alguma coisa, né, porque lembra que os defeitos aqui poderiam ser naturais, de nascença, ou em decorrência de algum acidente ou coisa parecida. Então alguém poderia pensar, bom, então nasceu, bora entregar logo, que aí a gente fica livre e entrega o perfeito. A gente não pode. Você tem que esperar 7 dias, no 8º dia, Deus determinou esse tempo, 7, os irmãos lembram que é a perfeição, é o número da perfeição, então 7 dias vocês entregam. Não ofereçam a mãe e o filhote junto, porque também há perversidade. Há homens que querem destruir tudo logo e querem fazer tudo de uma vez. E Deus diz, não. Façam tudo como estou ordenando. Quando ofereceis, verso 29, sacrifícios de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejais aceitos. Vocês vão me adorar, vocês vão me servir como sacerdote, e vocês só farão isso e serão aceitos se fizerem como eu estou ordenando. É isso que o Senhor está dizendo. No mesmo dia será comido, e dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Por que Deus está dizendo isso? Porque sempre tem aquele mesquinho, ou aquele preguiçoso, outra coisa parecida, que diz, não, eu vou dar uma parte hoje, e aí a outra, amanhã eu dou. Deus diz, não pode. Não guardem nada. Ofereçam tudo a Deus hoje. Porque o dia da salvação, o dia do culto, o dia do é hoje. Você ainda não confiou a Cristo? Vou confiar amanhã minha alma a Cristo. Confie hoje. O dia da salvação é hoje, é agora. É esse momento para servir a Deus. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis, eu sou o Senhor. Então vejam que aqui o que nós temos. Sacrifícios não podem ser feitos a Deus, oferecidos a Deus de qualquer jeito. Por quê, irmãos? Porque nós não damos a Deus
algo que não presta. Nós não damos a Deus algo que não serve. Por que você não vem para as reuniões da igreja? Porque eu não tenho tempo. Então, o seu tempo é mais importante do que Deus. Quando eu tiver um tempo, eu vou. O que não faz falta para você, o que não tem valor para você, você vai dar para Deus? Não dê, que Deus não aceita. Deus não quer. Quem for puro, que se purifique mais. Quem for imundo, que se imundice mais na sua imundice. Porque Deus não é coitadinho. Deus não está implorando para você. Me adore, me sirva. Nós não estamos fazendo nenhum favor a Deus. Deus está dizendo, eu sou santo. Não é porque Ele precisa se reafirmar. Ele não é alguém inseguro. Ele está dizendo, eu sou santo e santifico vocês. Ele está revelando a sua graça e diz, olha, eu sou amoroso e sou gracioso para com vocês e estou santificando vocês. Vocês podem se chegar à minha presença. Porque se Deus quisesse, Ele não deixaria ninguém se aproximar dele e Ele não seria injusto por isso. Ele permaneceria justíssimo em todas as suas obras. Não dê a Deus o que não presta para você, o que não serve para você. Faça como Davi, no finalzinho do 2º livro de Samuel, quando Davi quis comprar um terreno para fazer um altar a Deus, para servir a Deus, e ele dialogou com um homem responsável ali, o homem queria dar para ele, não, você não precisa pagar nada, e que foi que Davi disse a ele? Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Porque é um preço do sacrifício. Eu dizia, nós não damos a Deus algo que não serve. Algo que já está gasto. Nós fazemos isso quando queremos demonstrar um carinho, um amor por alguém. Alguma coisa que não serve mais, não usa em casa. Hoje pela manhã, Mandinho e Mateus receberam uns bichinhos de pelúcia de uma irmã. Muito bem, não tem nenhum problema nisso. Uma camisa, olha, não dá mais em mim, vou dar para o irmão, eu gasto, o irmão mais humilde, eu dou para ele. Tudo bem, sem nenhum problema. Mas em aniversário não se faz isso. No dia a dia, sim, ajudar um outro. Mas no aniversário ninguém dá uma camisa usada. Isso mostra um desrespeito, não é, pela pessoa. Não é assim que se faz. E muito menos para Deus. Se algo não tem valor para você, então não entregue a Deus. O livro do profeta Malaquias, abre aí o último livro do Antigo Testamento. O livro do profeta Malaquias é um livro excepcional e que traz palavras do Senhor diretas aos sacerdotes, no contexto do Antigo Testamento. E o profeta Malaquias faz menção às palavras do Senhor acerca dos sacerdotes. E acompanhe a leitura e atente fortemente para o que o Senhor diz. Malaquias capítulo 1, verso 6. O Senhor está ali conversando com os sacerdotes. E o Senhor diz assim, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar, pão imundo. E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais. Olha o que os sacerdotes estavam pensando. A mesa do Senhor é desprezível. Nós podemos levar qualquer coisa para a mesa do Senhor. Não é tão importante, não. Que culto nada. Que reunião da igreja nada. Isso é balela. Isso é tradição. Irmãos, os sacerdotes estavam dizendo, estavam profanando aquilo que Deus havia instituído como santo. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos? Veja que Deus é pai, como ele apresenta aqui. Ele é um pai amoroso, ele é um pai benigno, ele é longânimo, mas ele é um pai sério. Ele é um pai que fala duro com seu filho. Vocês estão desprezando aquilo que eu tornei santo. E vocês ainda perguntam no que estão profanando, vocês estão me entregando qualquer coisa.
Entrega para o governador, entrega ao presidente da República. Algo que não presta, ele vai aceitar? É isso que o Senhor está dizendo. Versículo 9, Malaquias 1. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas... Na verdade, o tom era, agora, pois, suplicai o favor de Deus. Vocês querem o favor de Deus, pedindo que conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde, isto é, em vão, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer, diz o Senhor, em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Os sacerdotes não estavam cumprindo o Levítico 22. E Deus diz, não adianta, eu não vou aceitar a oferta de vocês estão profanando aquilo que eu tornei santo. Ora, vejam como Deus não é coitadinho, ele nem depende desses sacerdotes, ele nem precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Por quê? Ele diz, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande. Deus está dizendo, eu nem preciso de vocês, Israel. Eu escolhi vocês, eu quero santificar vocês. Os sacerdotes que são líderes da nação de Israel estão menosprezando aquilo que eu tornei santo. Eu nem preciso de vocês, eu posso levantar adoradores onde eu quero. Vamos continuar para concluir aqui em Malaquias. Mas vós o profanais, quando dizem a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio nos seus rebanhos, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Que canseira! E era pesado lá o sacrifício, não era? De manhã e à noite, acende o candelabro, muda os pães todo dia. Israel estava sempre levando ofertas, animais, cereais, os sacerdotes, e os sacerdotes ímpios, enganadores, que não queriam se dedicar a Deus, servir a Deus, exercer o seu ofício, estavam dizendo, cansei, isso é pesado, pode entregar qualquer coisa para Deus, porque está demais, isso está muito cansado, pega coxo, pega aleijado, pega... Que lei de Deus, nada. Qual é o culto que nós estamos ofertando a Deus? Qualquer um. De qualquer jeito. Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Deus não aceita qualquer culto. Não é você que determina como você vai adorar a Deus. É Deus que determina o modo que você deve adorar. Não é você que vai dizer, agora eu quero estar na presença de Deus, mas agora eu não quero, eu estou cansado. Deus pode trazer juízo e eliminar você da presença dele. É Deus que diz, eu amo você. Você é sacerdote meu. Exerça seu ministério sacerdotal. Seja santo. É assim, ó, que você vai se tornar santo. Eu sou o Senhor que santifico você. É desse jeito aqui. Não é de qualquer jeito. Porque você não pode exercer o seu serviço sacerdotal, a sua adoração, os seus atos a Deus, estando imundo. Você não pode estar com pessoas estranhas. E nem pode ofertar qualquer coisa. Conclusão. A conclusão está no próprio capítulo. Verso 31, Levítico 22, ao 33. No mesmo dia, verso 31. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Façam o que eu estou ordenando, o que eu estou mandando. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome. O meu nome é santo, eu sou santo. Chamei vocês para a santidade. Serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Vejam que aqui, irmão, nós temos duas realidades de Deus.
da obra. Deus conclui o capítulo 21 e o capítulo 22 com essa realidade. Ele diz, eu sou o Senhor que vos santifico, eu tirei vocês da terra do Egito. Os crentes mais experientes sabem que a escravidão do Egito e a libertação do povo de Israel pela mão poderosa de Deus é uma figura real, porque ocorreu, da realidade espiritual. Porque antes nós estávamos em trevas, nós éramos escravos do pecado, do diabo, do mundo, de nós mesmos, e Deus nos libertou do império das trevas. Para quê? Para servirmos a Ele como sacerdotes. Para refletirmos as características de Deus, as virtudes de Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que Deus está dizendo a Israel. Eu salvei vocês. Ele diz, eu libertei vocês. E ele diz, eu sou o Senhor. Eu sou o autossuficiente, vocês não. Eu sou o todo-poderoso, vocês não. Eu sempre existi, vocês não. Como Pedro diz, vocês não eram nem povo. Agora vocês são povo. Porque Deus salvou vocês. A adoração, irmãos, para concluir, deve ficar para nós, a adoração é um sacrifício. Pense comigo, orar é um sacrifício. Não um sacrifício no sentido de, que pesado, porque se assim for, nós vamos nos assemelhar aos sacerdotes de Malaquias. Que canseira! Mas o sacrifício tem que ser, em Cristo Jesus, agradável a Deus. Não é qualquer serviço. Não é qualquer oração. Para orar, deixa eu orar rápido aqui que eu tenho que ver o jornal. Grande coisa perder jornal. Ore mais. Mas eu não tenho tempo porque 7h30 eu tenho que estar no serviço, então acorde 5. Em vez de acordar 6, acorde 5. Vá adorar a Deus. Vá ler a Bíblia. Dê o seu melhor, faça como um sacerdote. Logo pela manhã ele ia acender o candelabro. E à noite também. O dia todo servindo a Deus. Como nós temos que servir a Deus. É um sacrifício, porque nós temos que abrir mão de algo para orar. É um sacrifício ler a Bíblia, porque nós temos que abrir mão de alguma coisa e lançar mão sobre a Escritura. Não é assim? Ou você só lê a Bíblia quando tem tempo, ou você só ora quando tem tempo. Então, o seu sacrifício está sendo coxo, está sendo imundo, está sendo dilacerado. Você está dando qualquer coisa para Deus, algo que não é precioso para você. Afinal de contas, agora eu estou livre, então agora eu vou para a igreja. Agora eu estou livre, então agora eu vou orar. Nem dê para Deus. Deus nem quer esse sacrifício. Deus nem aceita esse sacrifício. O sacrifício que Deus aceita é um agradável em Cristo Jesus. A alegria da devoção, a entrega ao Senhor, uma oração feita a Deus, Senhor, que bom estar na tua presença, Senhor. Eu me alegro de te servir. Quanto tempo você não faz essa oração? Se é que você fez alguma vez. Senhor, que alegria estar na tua presença. Eu amo a tua presença, Senhor. Eu amo a tua palavra. Deleite, alegria, sacrifício vivo a Deus, agradável em Cristo Jesus, que morreu na cruz e nos deu o seu Espírito, nos santificando. Vir à igreja é um sacrifício, não um sacrifício pesado. Mas se nós quiséssemos, estaríamos em casa assistindo qualquer coisa sem valor na televisão. Assistindo um jogo de futebol ou qualquer coisa parecida. Não, mas o domingo eu venho, pastor. E na quarta? Você faz o quê? Qual é a prioridade da sua vida? E no sábado você faz o quê? Qual é a prioridade na sua vida? Sempre é assim. Sempre é assim. Observar o dia do Senhor é sacrifício. Comunhão dos santos é sacrifício. Mas eu não tenho tempo. Não convida ninguém para conversar, para orar junto, para ir na sua casa. Precisa ir em casa, eu não gosto. Mas um tempo para conversar, para aprender com o irmão, ajudar o irmão a abençoar, ser abençoado com a conversa do irmão. Tudo isso, ler Bíblia, orar, ir à igreja, observar o dia do Senhor, comunhão dos santos, poderíamos listar um monte de coisa aqui. Tudo isso exige que eu abra mão de alguma coisa, que eu abra mão de alguma coisa
importante para mim, não é? Porque tudo o que nós fazemos é importante. Mas eu preciso abrir mão disso e lançar mão de todos esses meios de graça. É um sacrifício. É a prioridade no serviço sacerdotal. A primeira epístola é de Pedro, que nós lemos no início, capítulo 2, no verso 4 e 5, que li no início, só para lembrar os irmãos, chegando-vos para ele a pedra que vive, Cristo é a pedra principal, rejeitada assim pelos homens para com Deus eleito e precioso, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que pedra você é? Que tijolo você é nesse prédio, nessa igreja? Vou já concluir, já estourou o tempo. Que pedra você é? Viva, tem que ser. Espiritual, edificado por Deus. Nós somos unidos por Deus. Nós somos edificados na doutrina dos profetas e dos apóstolos, no ensino de Cristo. Para quê? Para oferecermos a Deus a nossa vida, o sacrifício a Deus. Em segundo lugar, primeiro é a adoração é um sacrifício, o serviço é um sacrifício. Segundo, devemos observar os ensinamentos de Deus. A única forma, irmãos, de provar que amamos a Deus é observando os seus mandamentos. Foi Jesus que disse isso, João 14,15. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Ah, eu amo o Senhor. O Senhor é tudo para mim. Aí você vê na quarta, o irmão não está orando aqui. Ah, mas eu amo a comunhão dos santos. Você vem sábado, o irmão não está aqui. Não, mas eu amo o Senhor. Você vê domingo de manhã, ele não está aqui. Aí eu amo o Senhor, aí domingo à noite ele está aqui sem entender muita coisa de Levítico 22, porque afinal de contas ele não tem acompanhado a pregação de Levítico. Então, está meio que perdido ali. Jesus disse, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Vocês observarão os meus mandamentos. Adoração é um sacrifício. Devemos observar os ensinamentos de Cristo. E em terceiro lugar, é preciso dizer, não é por força. Esse é o nosso problema, esse é o seu problema e esse é o meu problema. O pastor pregou hoje, quarta-feira eu venho para a reunião. Aí o irmão vem. Aí ele ora, se alegra. Aí a outra quarta ele, rapaz, não, mas eu vou porque... Aí na terceira já não vem mais. Ah, que orar nada. Vou orar em casa. Assista a novela, depois eu oro, assisto a novela. Coisa parecida. Domingo a mesma coisa. Não, agora eu vou determinar. Eu vou e vou fazer. Aí ele vem, todas as reuniões da igreja. Aí depois ele começa a esmorecer de novo. Por quê? Porque não é por força. Não é por força. É por graça. Os irmãos acham que está em vão a expressão aqui em Levítico 22. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que os santifico. Eu sou o Senhor que os santifico. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que os santifico, que tirei da terra do Egito. Eu libertei vocês. Eu santifico vocês. Não são vocês mesmos. Vimos pela manhã. Não vamos esquecer o sermão da manhã. Combate, Timóteo. Luta. Toma posse da vida eterna. Uma coisa não anula a outra. Mas entenda que é Deus que santifica. Não é por força. Não é pela força do meu braço. Não é pela minha capacidade intelectual. Mas é pela graça. É Deus que santifica. É por isso que eu preciso obedecer os mandamentos de Deus, ouvir as instruções de Deus acerca de como Ele aceita a adoração e o culto. E então, fazendo o que Ele ordena, a sua graça vai vir sobre nós e nós vamos servir a Deus. A segunda carta de Pedro, para nós concluirmos, irmãos, agora. Pedro, é um texto conhecidíssimo dos irmãos, onde Pedro diz assim, finalzinho da carta de Pedro, segunda de Pedro. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado
para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura que se encontram. Cuidado! Pelo contrário, cresçam em quê? Na graça. Na graça. E no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O culto que você presta a Deus não tem que ser por força, por experiência própria, assim como os que têm caminhada um pouco mais longa sabem disso. Por nossa experiência própria, você não vai desenvolver se você achar que agora eu vou conseguir. É ilusão, é mentira. Dobre seu joelho, diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Atua na minha vida, Senhor. Meu plano de leitura bíblica está lá. Esse ano eu consigo. E aí quando chega, a gente está em julho. Teve gente que já acabou, em fevereiro já estava desistindo da leitura bíblica. Não, mas ano que vem eu vou conseguir. Não vai conseguir. Apresente a Deus. Diga: Senhor, me dá graça. Me faz amar a Tua palavra. Porque se o Senhor não agir, em vão será todo o nosso esforço. Que Deus nos abençoe. Deus nos ajude a compreender essas realidades espirituais. E acerca dessa verdade de que só os santos participam das coisas santas. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos cantar?